porque o assunto agora é a maternidade. Será versus a sexualidade ou aliada à sexualidade? Não é novidade para ninguém que nós, como mulheres, passamos pela gestação, temos na sequência o puerpério, a insegurança com o nosso corpo, são tantas descobertas e em alguns momentos a gente acaba se perdendo nisso tudo. E vou falar a realidade para vocês, se a gente não tem um bom parceiro, uma boa parceira nessa hora, eu não sei para onde vai o relacionamento. E nisso tudo está também a sexualidade. Por isso agora a gente conversa com a Pamela Vaz, que é sexóloga, e essa é uma realidade muito mais comum do que a gente imagina. A questão, Pam, é que nem todo mundo é aberto para falar sobre isso com os outros, né? Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Pam. Muito obrigada, é um prazer estar aqui novamente. A gente que agradece. Como você falou, você estava ali iniciando e falando do relacionamento, e das mães, das ajudas, dos parceiros. O cansaço, a rotina, pós-maternidade, né? Então, tudo contribui para essa parte da sexualidade. E muitos casais têm dificuldade, mas é um número grande, que tem dificuldade de falar sobre sexualidade. E falar sobre sexualidade, Pam, é falar sobre carinho, sobre afeto, sobre toque, sobre interação, sobre comunicação, intimidade. Intimidade também não é só aquilo. Não é só o ato em si, né? Não é só o ato em si, mas o quanto eu me sinto à vontade para falar sobre qualquer coisa com a pessoa que está do meu lado. Então, os casais, eles deveriam começar a treinar, a falar mais sobre sexualidade, sobre, olha, eu não estou muito bem, não estou com tanta vontade assim. O que aconteceu, principalmente na pós-maternidade, porque as mulheres, é muito comum que isso aconteça, com as mulheres de ficar sem vontade ou perder a vontade, porque fica totalmente voltada para a maternidade, a criança, né? A criança exige bastante. A criança exige. Existe a questão hormonal que pega muito para a mulher, gente. A gente tem uma chuva de hormônios durante toda a nossa vida. Vem a gestação. Isso triplica, quadruplica, se não mais. Acaba a gestação, a gente está com o bebê no colo, tem que tomar cuidado. A amamentação acaba sendo também uma questão muito forte para a mulher, né? Aliás, a questão já começa na questão de um parto natural para uma cesárea. A cobrança já começa ali, não é, Pam? Então, certeza. A gente vem vindo de cobranças, né? Você passou, seu filho, sua filha nasceu. Tá conseguindo amamentar? Tô conseguindo amamentar. Tá conseguindo dormir? Estou conseguindo dormir. Com os tempos, a sua rotina vai se adequando. Mas nisso a gente tem o nosso corpo que está voltando, a insegurança da mulher ao ser tocada. Quantos são os homens, para você que acaba estudando muito mais sobre isso, que hoje estão abertos a entender esse lado da mulher também na maternidade? Ou é muito mais uma cobrança, Pam, que existe somente? Eu falo que essa cobrança é bem mais da parte das mulheres. Por incrível que pareça... Nós nos cobrando, é isso? Isso, nós nos cobramos muito. E a cobrança, se eu falar a cobrança e o desejo sexual são inimigos. Porque quando eu entro na cobrança, eu tenho que, a vontade ela vai embora. Não é por aí que o desejo vem, né? Que eu retomo a minha vida íntima, né? Após a chegada dos filhos. Eu preciso trabalhar a minha mente, eu preciso trabalhar a minha cabeça com pensamentos, imaginação, com fantasias. E, por incrível que pareça, eu posso falar estaticamente lá dentro da clínica que os homens que me procuram, os casais, eles estão totalmente interessados em ajudar a parceira. Que legal. E não como um ato somente de cobrança. Eles querem saber como lidar, como entender o que é que acontece. Então, eu acho isso muito bacana da parte dos homens. Só que se a gente falar de uma grande maioria, né, mundialmente, assim falando, sim, os homens eles não entendem, mas aí é que entra a parte da mulher. A mulher, ela também não fala, ela também não se abre. Porque você falou dos hormônios. Os hormônios, eles contam muito para essa fase da mulher na pós-maternidade. Então, é preciso que essa mulher também consulte, veja os seus hormônios, consulte um médico, veja como é que está tudo, para que vá descartando todas essas possibilidades. Mas, como eu sempre falo, tem gente que tem hormônios
super em alta e não tem vontade nenhuma. Então, não é só a parte dos hormônios. É que no pós-maternidade, amamentação principalmente, os hormônios da mulher ficam meio bagunçadinho, né? Fica meio oscilando. E testosterona é a última que aparece ali. Então, é preciso também, nesses momentos, que a mulher ela se respeite. Que ela dê um tempo, né? Que ela saiba que essa fase vai passar, mas que para voltar precisa se ajudar. E também precisa falar para o parceiro, para que o parceiro entenda, ele saiba o que está acontecendo e ele possa ajudar de alguma forma. Porque os homens não passam por isso. É a verdade. Pamela, quando é que eu devo perceber que é hora de procurar uma ajuda profissional? Qual é o gatilho? Qual é o estopim? Porque a rotina acaba engolindo a gente e vai levando no dia a dia, que chega um momento em que nós, mulheres, e com o nosso parceiro, enfim, com os relacionamentos, você diz, não, gente, isso é normal, isso é uma fase. Não, é porque está acontecendo isso. Não, é porque, hoje aconteceu algo muito complicado no meu trabalho. Então, todo dia vai se tornando uma desculpinha, mas que a gente, na verdade, só está falando do nosso dia a dia e a gente não se atém que, opa, peraí. Eu acho que é hora de nós procurarmos alguém profissional para nos ajudarmos, para que a gente consiga restabelecer esse contato. Qual é o gatilho que a gente precisa para acender esse alerta? Eu posso falar do que eu atendo, do que aparece na clínica para mim. Normalmente, quando as pessoas procuram ajuda, sejam somente as mulheres ou como casal, quando começa a dar o conflito, ele está muito grande, o casal perdeu a conexão, estão muito distante e estão a ponto de se separar. Ou quando começa... Já é nesse nível, Pamela? Isso. Mas é quase assim um 880, né? Sim, sim. Ninguém se apercebe nesse meio tempo. Não. Só que aí as pessoas, por isso que eu falo que as mulheres elas precisam aprender a falar, a comunicar, não só as mulheres, os homens também precisam. Mas essa parte do desejo, as mulheres elas são muito mais danificadas do que os homens. Então precisa falar, precisa chegar e falar para o parceiro, porque aí vai correndo, vai se afastando, vai arrumando desculpas, mas ela sabe que ela está sem vontade, mas não sabe o que está acontecendo no corpo. Mas ela não chega e fala abertamente para o parceiro. E aí, quando vê que está totalmente afastado, o casal desconectado, aí procura ajuda. Claro que alguns, quando eles percebem esse pequeno afastamento, eles já procuram um profissional, né? Já procura, opa, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Antes eu não era assim, o que aconteceu? Mas principalmente, maternidade, né? Mulheres que são mães de primeira viagem, nossa, os primeiros 2 anos acontece muito isso. Então, acho que eu ia justamente te perguntar isso. Se havia um prazo que eu devia estar atenta. Me tornei mãe, estou passando por toda essa novidade, né? Ali, as descobertas da criança. Por vezes, o marido também se descobrindo um pai, um relacionamento, um novo relacionamento que está acontecendo. E quantas são as vezes que a gente acaba se abdicando, enquanto esposa, enquanto marido, para vivermos o papel de mãe e pai. Então, esse a gente pode dizer que é um tempo em que se passou 2 anos, seu filhote ou sua filhota já está lindo, maravilhoso, já está andando, já está fazendo dezenas de coisas, já está aos seus 2 anos. O seu relacionamento continua dando essas travadas. Se você não se ateve a outros gatilhos, está na hora de procurar um profissional. Com certeza. E é importante que os casais, as mulheres lembrem, né, que antes da gente ser mãe, somos mulheres. Também temos vontades, temos desejos e a gente não é somente mãe. Então, não são só as necessidades do filho que precisa estar no topo, né? O filho demanda, principalmente nos 2 primeiros anos. Sim. Na verdade, A vida toda, a vida né, toda. gente? Mas é importante que as mulheres voltem a se olhar como mulher, como uma pessoa também, que não só o filho. E antes do filho, quem é que estava com ela? Ela precisou de um parceiro, né? Se ela está lá num relacionamento, num casamento, não sei quanto tempo, quantos anos, mas esse parceiro também contribuiu para a chegada desse filho. Então, por que é que se afastar com a chegada do filho? Não, ao contrário, tem que se unir mais, até porque a criança, ela percebe essa conexão dos pais, o quanto os pais estão bem, a criança sente tudo. Então, é importante que o casal esteja bem. E as mulheres, elas precisam começar a ter essa consciência. Claro que, né, a gente, falando de mulheres, a gente
tem toda uma rotina, tem cansaço, tem mulher que é mãe de mais de um filho, trabalha fora, tem a casa, então tem tudo isso. E cansaço... A sobrecarga também, né? Ixi, ó, cansaço, que isso tudo leva à preguiça Sim, também. Então, claro. preguiça, cansaço, a sobrecarga é inimiga de desejo sexual. Desejo sexual precisa de energia. Senão, da onde é que eu vou tirar energia para aquele momento íntimo com o meu parceiro? E aí, se os parceiros também não contribuem muito dentro de casa ou com ajuda com os filhos, né? Então, a mulher, ela se afasta mais ainda, porque ela começa a ficar irritadíssima com esse parceiro. Mas ela também não pede ajuda. Ela também não fala, ela também não delega. Nós mulheres, eu costumo falar na clínica, que a gente parece polvo. A gente fica com várias mãos e a gente vai dando conta de tudo. O parceiro senta no sofá, ele olha, tá perfeito. E não adianta a gente achar que o homem ele enxerga o que a mulher enxerga na casa. Que não é enxerga. a mais pura verdade, gente. E nisso cai novamente o que a Pamela acabou de dizer. Mulher, você precisa falar, você precisa se expressar. Mas, Pam, como é que eu vou falar com meu marido a respeito de uma falta de libido? Se você não falar, mais do que nunca ele vai pensar dezenas de situações. E pode pensar certamente que o que você está sentindo, ele também está sentindo. E comunicação é, assim, primordial para qualquer tipo de relacionamento, que dirá um conjugal. E numa situação como essa, que a gente já traz uma carga de criação, Pamela, em que a mulher sempre foi oprimida, a mulher, por muitas vezes, era usada, né, para o crescermos e multiplicarmos. Nós viemos com toda essa novidade, a modernidade, trazendo mais passos para a mulher, mas nesses quesitos nós nos tornamos ainda um pouco voltadas ao que nós levamos de criação nossa. Isso acaba prejudicando também que a gente consiga falar sobre a sexualidade, né? Sim, nossa, pô, você tocou numa parte bem delicada e muito importante, porque a mulher é como se ela foi criada para servir. Exato. E quando a gente fala da sexualidade, do prazer feminino, é como se a mulher ela está ali para servir, somente para agradar, sem pensar nela também, no prazer dela. E isso é uma das coisas que faz também com que as mulheres se afastem da relação sexual, do momento íntimo. Porque elas não sentem nada, muitas vezes não é bom para elas. Eu me sinto que o meu marido só me procura para isso. Então, isso acaba com o desejo sexual. A mulher, ela precisa também saber que tem que ser bom para ela também. Ela não tem que fazer ali só para servir. É 50-50. Isso, não exatamente, exatamente. Só que muitas mulheres não se conhecem, não sabem por onde começar, não sabem como sentir. E aí também não sabe passar para o outro, não sabe ensinar para o parceiro que está com ela. Gente, esse assunto vai longe, fã. Quero receber você aqui novamente para que a gente consiga tirar esses paradigmas que existem, esses tabus também. E eu posso ser muito sincera com vocês. Por exemplo, as nossas mensagens estavam bombando. A partir do momento que nós começamos a abordar sexualidade, o celular está parado. Isso faz parte da gente, mulher. E a gente não precisa se culpar. Mas a gente hoje tem o conhecimento para entender que sim, a gente pode ser ajudada. Existem profissionais para isso. E procure, porque a gente merece ser feliz e realizada em todos os âmbitos da nossa vida, não é, Pam? Exatamente, super concordo. Pam, muito obrigada, viu? Imagina, Até uma eu que próxima agradeço. oportunidade. Se você tem as suas dúvidas, já sabe, pode mandar sua mensagem pra gente também. Às vezes hoje a gente trouxe a respeito da maternidade, da sexualidade, mas quem sabe você seja uma pessoa que já esteja casada há anos, né? Está vendo aí talvez uma luz no fim do túnel e fala, olha, será que é a terapia? Será que uma sexóloga pode me ajudar nesse aspecto? Traz a sua dúvida pra gente, que a gente quer te ajudar também nesse dia a dia. E vale ainda pra vocês homens, vocês também podem participar do Vitrine Revista, tá? Esse